Está no ar. Já está saindo o áudio. O meu também. Deixa eu só esperar aqui. O meu também. Pronto, então já. Não, ele tem. É assim E mesmo. esse é pouco delay? Porque ele sai daqui, é captado por lá, vai lá para o servidor, do servidor vai para o servidor do YouTube para poder lançar. Então, são segundos, que dependendo do programa, pode ter de 5 a 30 segundos de diferença de delay. Depende se o servidor está passando por Cafelândia. Né? Sem piedade é mais rápido. Vamos lá? Então, muito bem. Boa tarde a todos os que aqui estamos e também os nossos irmãos das redes sociais. Temos a alegria de estarmos aqui hoje reunidos com o propósito de, uma vez mais, e da forma como devemos, buscar ser mais luz para nós mesmos, para os nossos passos serem mais certeiros. Por isso estudamos a doutrina de Jesus, a doutrina de Kardec. E no propósito de fazermos isso e aproveitarmos bem esse tempo, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir aqui, primeiramente, a espiritualidade aqui presente, que a tudo preside, que nos orienta, ampara, que sejam todos muito bem-vindos, juntamente com os nossos irmãos da espiritualidade, que tanto quanto nós necessitamos das bênçãos dessas luzes, que estaremos aqui apostos para recebê-las. Uma vez mais, temos a alegria de receber nosso querido irmão Enzio Gomes, que fará a condução desse seminário, cujo título é Os Verbos de Jesus. Temos a satisfação de ter aqui plateia dedicada, envolvida no processo, assim como, tenho certeza, hoje pela chuva, muitos irmãos em casa, pelas redes sociais. Agradecemos a oportunidade que tanto a espiritualidade nos proporciona, tanto quanto a preparação que o nosso irmão Enzio, temos certeza que carinhosamente dedicou horas para preparar isso, recebemos com muita alegria. Então, Enzio, está com você a palavra e muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Obrigado, Amaury. Obrigado a todos que vamos acompanhar durante essas 3 horas, né? Mesmo tendo intervalo, são 3 horas. Né? O Maurício já está... Aí, pessoal, a gente está fazendo alguns testes, né? Aí você aperta, segura, até a luzinha apagar. Está desligado. Perfeito. É tanto que vão colocando aí no YouTube, quem está acompanhando, se o áudio está legal, se está tudo ok, porque hoje aproveitar e fazer um teste também, né, para facilitar a transmissão. Vocês veem que a maioria monta computador aqui, monta lá atrás, o áudio às vezes pega, não pega, e agora é um jeito até um pouco mais simples, né, sem gasto, né, Piedade? A Piedade, ela assinou um programa para poder fazer as transmissões, e quando tiver, por exemplo, palestras com o Dr. Rubim, que aí precisa, aí sim, aí monta a treinada toda aqui, os grupos de estudo, que usa o Zoom e tudo mais, aí sim, são mais equipamentos, mas a transmissão das palestras aqui ao vivo vai ser só o celular, microfonezinho aqui, resolve tranquilo, simples, fácil, e facilita para todo mundo, e não tem gasto, que é o mais importante, tá? Vamos estudar. Esse é o grande objetivo de estarmos aqui, estudar. Esse seminário que estamos fazendo hoje, ele é eu já fiz uma palestra com o mesmo tema, fazer um ensaio, né? E o pessoal ficou assim... Porque os verbos de Jesus, né?
E aí eu estou sendo bem literal, pessoal. O que é um verbo? O verbo é uma... tem alguém aqui da área de letras, de língua portuguesa, assim, dessas coisas aí, que se formou em letras, que manda muito bem nessa área? Ou que, mesmo não sendo formado em letras, mas manda muito bem em língua portuguesa? Porque eu ainda sou um zero à esquerda nesse idioma, né? As minhas últimas encarnações não foi no Brasil, então até hoje eu não consegui aprender esse negócio. Pense numa regra meio louca. Aí é um negócio complicado. Mas vamos lá. Pelo que eu me lembro, quando falamos de um verbo, nós estamos falando, eu não sei se é classe de palavras que fala, classe de palavras, ou é um negócio desse aí que tem substantivo, adjetivo, advérbio, essas coisas que a gente estuda com todo respeito, viu, pessoal? E dentre as muitas palavras, tem os tais dos verbos. E, de um modo geral, os verbos são duas coisas. Ou palavras que dizem respeito a condutas, certo? Ou coisas de clima, alguma coisa assim. Por exemplo, chuva é um verbo, né? O verbo chover, esse tipo de coisa. Essa do tempo a gente deixa para lá. Nós vamos nos ater às condutas. Verbos são condutas. E no decorrer da nossa reflexão, nós vamos analisar 3 passagens do Evangelho, 3 falas de Jesus, 3 recadinhos básicos, onde nessas 3 passagens, o que há em comum entre elas é que ele dá uma ordem, ele dá uma determinação. A frase é imperativa, não é mais ou menos como, você quer que eu te cure? Né? O que você quer que eu faça? Né? Quer dizer, essa é uma pergunta que não é imperativa, mas quando ele diz assim, isso, não está deixando margem para querer ou não querer. Então são três passagens, onde, curiosamente, a frase imperativa contém 3 verbos. Então, Enzio, são 3 verbos, são 3 passagens, 9 verbos? Não. Porque, mais uma vez, curiosamente, um verbo se repete nas 3. Meu querido Rock, como é que está a coluna? Boa? Precisa estar boa. Porque o peso da pancada, na minha terra tem uma expressão, é de amuquecar qualquer um. 3 passagens, onde tem uma frase imperativa, onde não tem, eu não sei, não. Ou vai, ou vai. Né? E nessas frases tem 3 verbos, e um verbo se repete nas 3. Então nós vamos trabalhar com 7 verbos. Durante esse período que nós vamos conversar aqui. Tudo bem? Ok? Apertem os cintos e vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que, muitas vezes, no movimento espírita, algumas pessoas que trazem um certo ranço das religiões, que muita gente chega na doutrina espírita, está extremamente decepcionado, porque passou por outras religiões e não deu liga, sabe? Não funcionou a coisa. E isso gera uma decepção, gera uma descrença. Então chega muita gente que perdeu a fé. Essas são as palavras. Apesar de que fé não tem a ver com acreditar. Fé não tem relação com religião. Mas nós aprendemos que seria assim. Então as pessoas se decepcionam com as instituições, com as igrejas, com as religiões e dizem que perderam a fé. E quando dizem que perderam a fé, muitas vezes deixam de acreditar em Deus. Ou dizem uma coisa muito curiosa. Olha, eu acredito numa força superior. O nome dessa força superior é Deus. Aí você diz que deixou de acreditar em Deus, porque Deus é a palavra que é usada pelas religiões. Aí, para não vincular aquilo que você acredita com as religiões, você muda o nome. Não, eu acredito numa força superior. Diga assim, olha, eu não confio nas religiões porque as pessoas são frágeis e elas falam, mas não fazem. Mas ainda assim, as religiões não têm culpa disso. A religião é uma instituição. E as pessoas não são a religião. Porque, eu estudo a história das religiões já há muitos anos. E se as pessoas
fizessem o que está previsto nos textos sagrados das religiões, seria uma maravilha. Vou pegar um exemplo. O livro sagrado do islamismo é o Alcorão. No Alcorão só existe uma possibilidade que você pode matar uma pessoa. Só uma, que é em defesa da própria vida. Então, se a sua vida está em risco eminente de ser tirada por outra pessoa, se você puder, mate o outro. É o que está previsto lá. Então, o muçulmano só poderia matar alguém em eminente perigo da própria vida. Fora isso, não tem um lugar no texto do Alcorão que diga que você pode matar uma pessoa. Ah, mas por que eles matam tanto? Porque fizeram uma interpretação equivocada de uma outra passagem, de uma coisa chamada jihad, que é a guerra da fé, a guerra pela fé. Então, para proteger a minha fé, eu crio uma guerra, e na guerra você pode matar. Tá, mas no texto lá não tem nenhum lugar que fale isso. Porque está previsto no Alcorão, na jihad, a defesa da fé é pela conduta. Você defende a fé provando que ela é melhor do que a do outro. Pela conduta. E não matando o outro. Só que aí o texto diz que quando você faz isso, você mata a descrença do outro. Então, o problema não são as religiões, são as pessoas que entendem mal e tratam a religião do jeito que elas entendem que deve ser fazer, e não do jeito que os textos sagrados orientam e defendem. Para se ter uma ideia, a palavra que mais se repete no Alcorão é a palavra misericórdia, que é compaixão para com quem sofre. O primeiro adjetivo que é dado a Alá, a Deus, é misericordioso. Então, o problema não são as religiões, o problema são as pessoas que, ao invés de viverem a mensagem da religião que eles adotam, não, eles pintam a religião com o olhar deles. Que é uma coisa que nós comentamos bastante aqui, enquanto espíritas. A doutrina espírita nos demonstrou com evidências consistentes a imortalidade da alma. Ninguém aqui vai deixar de existir quando morrer. Porque morrer vai. Morrer é um fenômeno natural. Todo mundo aqui que tá em corpo físico nesse momento vai morrer. Todas as pessoas que você conhece vão morrer. Mas elas continuam existindo, porque elas existiam antes, existiam agora e continuarão existindo depois. Isso é uma coisa que foi demonstrada com evidências muito consistentes. E qualquer médium, qualquer indivíduo hoje que seja médium, não tem motivos para não acreditar nisso. Porque se ele é médium, ele interage com os mortos. Aqui nessa casa mesmo, quantas vezes vocês conversaram com o espírito através do médium? Quantas vezes vocês conversaram com o Dr. Hugo? E quem é o Dr. Hugo? Um camarada que um dia estava encarnado, igual todo mundo aqui. E que morreu, mas continuou existindo, e do outro lado, continuou sendo o que ele sempre foi, médico. Aí pegou um peão que estava encarnado, que tinha um corpo físico, e passou a usar o corpo daquele peão para continuar fazendo o que ele sempre fez. Até o momento que agora o peão morreu e os dois estão do outro lado. Isso é uma realidade. Agora, sabendo dessa realidade, o que você faz com ela? A maioria de nós não faz nada. Continuamos vivendo a nossa vida como se isso não existisse. Ponto. Então, qual a diferença de nós para os outros? É por isso que os ensinos de Jesus nos impõem condutas. Mas você falou aí que verbo diz respeito à conduta. Eu me lembro que na escola a professora ensinou que verbo diz respeito à ação. Né? A ação. Porque na escola a gente aprende a palavra. Certo? Que aquela palavra é um verbo. Então vamos lá, o verbo fazer. Correto? Então a palavra fazer na classe é um verbo.
Tudo bem? E se eu não fizer? O não fazer. Também é uma ação. Só que aí, na língua portuguesa, fazer é uma ação, não fazer é uma omissão. Ambas são condutas. Então, a palavra fazer antecedida de um não também é verbo. Só que, na prática, ela não é uma ação, é uma omissão. Por isso que eu prefiro dizer que ela é uma conduta. Os verbos dizem respeito a condutas. Os professores de português estão bravos comigo, né? Porque eles ensinam que é só ação, né? Mas aí eu estou trazendo um pouquinho mais da coisa. Então, os ensinos de Jesus, eles são impositivos, na grande maioria das vezes, e até quando não são, eles levam a questões impositivas para as nossas condutas. O ensino de Jesus não foi feito para ficar olhando para ele. Os ensinos de Jesus não foi feito para você ficar dando lição de moral nos outros. Aí eu estou pegando o ensino de Jesus e estou batendo no outro. É diferente quando você pega, vou pegar um exemplo, por exemplo, do Chico. Chico veio, pegou os ensinos de Jesus e viveu os ensinos. E também falou, mas ele fazia. Gandhi, um homem comum, comia, bebia, dormia, namorava, ele tinha esposa, né, apesar de um homem casto. E ficava chateado, ficava brabo, indignado. Né? Ele estudava, ele fez um curso ele era indiano, foi estudar na Inglaterra e formou-se em Direito. E usou, ele não advogou como profissional, não assim, não fez o direito como profissão, mas ele usou os conhecimentos na missão dele, no compromisso dele. E tem várias histórias de Gandhi onde as pessoas pediam para ele dar lição de moral nos outros, ele diz assim, depois. Porque ele não fazia. E quando nós pegamos o ponto da imortalidade da alma, a maioria de nós, e eu me coloco nesse meio, claro, nós ainda não vivemos com a consciência da imortalidade. É teoria na nossa boca, mas ainda não é conduta na nossa vida. Somos imortais, pessoal. Qual a importância que existe, para mim, como espírito imortal, de qualquer coisa que aconteça nesse planeta? Bom, a importância é, eu aprendo alguma coisa com ela? Isso tão importante para mim. Está me ensinando a não fazer? Antes de eu vir para cá, eu estava fazendo uma palestra lá no Semeador. Né? Depois eu comento sobre essa palestra. E eu não vou poder entrar em detalhes porque vai ser o próximo seminário. O próximo seminário vai ser esse, vai ser dia 5, no primeiro sábado de agosto. Que o tema é o semeador. Né? E aí, a gente fazer alguns questionamentos sobre a ideia do que é ser o semeador, do que é ser a semente. Como é que se semeia? O semeador saiu a semear o quê? E quem era o semeador? E ele semeou aonde? Então são alguns pontos que a gente vai conversar na parábola do semeador, tá, pessoal? O texto, quem quiser já ir lendo, já pesquisando, levantando perguntas, no próximo seminário vai ser o semeador, em cima da parábola do semeador. Tudo bem até aqui? Tá? Então vamos lá. Sabemos da imortalidade da alma, mas ainda não transformamos isso em vida, em nossa vida. A maioria de nós ainda não. Porque se de fato já tivéssemos incorporado, introjetado a ideia da imortalidade, quando alguém dissesse alguma coisa que você se ofendesse, você parava de assim, por que eu vou perder meu tempo? Isso vai contribuir em quê na minha vida? Bom, alguém está me ofendendo, então eu vou treinar perdão. Compreensão, compaixão, misericórdia. Aproveitar o momento, já que Deus colocou no caminho. Porque daqui a pouco eu vou morrer, para que eu vou ficar com raiva da pessoa? E aí volta a questão dos médios. Para médio é pior ainda. As pessoas querem ter, eu quero ser médio, eu quero, né? Você não tem ideia. Vamos lá, parênteses. Você é médio, ok?
Então você interage com os espíritos, não interage? Vou para a reunião mediúnica. Aí vem um espírito sofredor. Né? O espírito vem da comunicação através de Enzio. O Amaury está na sala. Aí o espírito começa a falar. Por que você? Por que você? Por que você? Né? Apontando as qualidades do Amaury. Né? Todas as qualidades. As qualidades demoníacas. As qualidades demoníacas do Amaury. Né? E eu tô ali, sou médium. Tem um espírito? Tem. Se eu sou um médium que chamam de consciente, eu tô vendo o camarada muitas vezes. Eu tô ouvindo, às vezes estou repetindo. Então eu sei que o peão tá ali. O que a gente aprende? Que é um espírito sofredor. Por quê? Porque está odiando. E o ódio é uma desgraça na vida da pessoa. Está lá o espírito. Tá, mas esse espírito começou a odiar o Amaury agora? Não, começou a odiar o Amaury na vida passada. Ou às vezes até nessa, né? Às vezes até nessa. Nós vamos pegar na vida passada. Na outra vida. Não é nem nessa. Quer dizer que o cara está preso na raiva do Amaury. Ele muitas vezes tem razão. Até agora eu não achei nenhum obsessor que não tivesse razão nas suas argumentações. Tem razão, a Amaury fez. Se tivesse feito comigo, talvez eu tivesse com mais raiva do que ele ainda. Presta atenção nessa frase. Aí, e tá lá, porque você fez, porque você deixou de fazer, porque isso e aquilo outro. E aí o Amaury começa a doutrinar o espírito. Ou às vezes a piedade vai ser a doutrinadora. Né? Começa a doutrinar isso. Meu irmão, perdoe. Você está todo lascado, está todo arrebentado aí do outro lado, por causa desse ódio. Olha o tempo que você já perdeu com esse ódio. Desde a vida passada você ficou com ódio do Amaury. Eu sei que ele não merece. Mas pense em você. Perdoe. Não é assim que acontece? A gente não lê isso nos livros? Não está escrito nos livros? E quem participa de reunião mediúnica sabe que acontece assim. Aí o espírito diz assim, pois é, né? Eu sou um bocó mesmo. O cara me lascou na outra vida. Eu tenho até razão. Mas olha o sofrimento, carregar esse ódio durante todo esse tempo. O atraso, eu podia já estar lá na frente, junto de Chico Xavier, e estou aqui junto do Amaury. E aí ele resolve se perdoar, Amaury. Amaury, toca a tua vida. Né? O Amaury vai responder pelo que ele fez. É da lei, pessoal, lei de causa e efeito. O Amaury fez comigo, porque eu tinha razão, né? Ou fez com o espírito. Então, o Amaury fez. A consciência do Amaury não vai deixar passar. E agora, ele tem consciência disso. Não tem como escapar. Tá, tudo bem, mas o que é que isso tem a ver? Espera aí, pessoal. Vocês não se tocaram ainda no que eu quero, no que eu estou tentando mostrar para vocês? Alguém aqui tem raiva de alguém? Agora? Verdade, não conta, tu não conta. Você já começou a entender o babado. Porque se alguém nessa sala, ou que está vendo através daquela telinha que está no YouTube, se você lembrou que você tem raiva de alguém, você vai estar na próxima, depois, chegando numa reunião mediúnica, e você vai ser aquele espírito. Porque você acha que é com ele, não é com você? Por que ele está ali? Porque ele estava com raiva da maioria da outra vida. E se você tem raiva de alguém, o que você acha que vai acontecer com você? Eu contei essa história para falar, me deu exemplo, eu sou um médium. Eu estou vendo o cara, eu estou vendo a história dele, e eu tenho raiva do outro simplesmente porque o outro torce por outro time, vota em outro candidato, gosta de outra comida, seja lá o que for. Então eu não entendi imortalidade. Porque eu estou construindo em mim um castelo, uma fortaleza, e estou colocando dentro dessa fortaleza coisas que dizem respeito a essa encarnação, que vão ficar aqui. Então eu ainda não entendi a imortalidade. Eu só falo. E convivo com os espíritos. Mas eu não estou aprendendo, não estou aprendendo as lições. Eu já perguntei a vários grupos mediúnicos, quando a gente vai fazer treinamento e tal. Segundo Emmanuel, e eu não tenho por que dizer que a informação dele não faz sentido, nós temos 1/3 da população encarnado. Quer dizer, 1/3 da população do planeta Terra está encarnado. Quer dizer, se 1/3 está aqui, tem 2/3 lá.
Se nós temos 8 bilhões encarnados, então, pelo cálculo, teríamos em torno de 16 lá. Correto? Aí vamos para a reunião mediúnica hoje. 5 comunicações. Alguém já se perguntou? E todo mundo diz assim, ninguém perguntou. Por que no meio de 16 bilhões, os espíritos que coordenam aquela reunião trouxeram aqueles 5? Por que aqueles 5 vieram para aquela reunião da comunicação por aqueles médios? Por que aqueles? Por que não outros? Porque é a história deles que diz respeito à história de quem está presente. Por isso que os espíritos da comunicação são muito parecidos com quem vive na reunião. Que é para ver se o camarada se toca. E não se toca. Porque acha que não é com ele. Porque acha que porque faz palestra, porque é médium, porque faz a caridade, aqui no caso da casa, porque participa do bazar, ou como era antes, porque botava o jaleco e vinha para cá toda uma vez por mês, ou a cada 2 meses vinha para cá, já se achava porque estava aqui fazendo a caridade. E acha que isso resolve tudo. Me desculpa, os ensinos de Jesus são fundamentados em verbos. E o que determina a conduta do indivíduo não é o que ele faz, é quem ele é. Então os ensinos do Cristo não são para ser para o mundo exterior, são para o mundo interior. Você implanta ele aqui dentro e o exterior vai para o tabela. Viu, Roque? Eu disse que a palavra era pesada, e não é minha, é do homem. E eu nem entrei nos verbos. Vamos lá. Quando Kardec começa a construir a doutrina espírita, a partir de 1855, quando ele vai a primeira vez lá na casa de uma mulher, que eu não vou me atrever a dizer o nome dela, porque é em francês, e olha, o meu francês, né, é Madame Pleine-Maison. E ele foi lá, ele viu as mesas girantes, o pessoal ficava junto da mesa, aí botava a mão na mesa, a mesa começava a tremer, se levantava, o pessoal tirava as mãos e se afastava. Aí a mesa levantava. Aí eles começavam a fazer perguntas e a mesa começava a bater as pernas no chão. E eles iam anotando as pancadas, né? 1 pancada, 2 pancadas. E eu ali anotando, né? E começaram a fazer perguntas inteligentes e vieram respostas inteligentes. E Kardec pergunta, tá, uma mesa flutuar é possível. É possível uma mesa flutuar. A eletricidade faz isso. A pólvora faz isso. Então, fazer um objeto flutuar, isso é possível. Mas fazer um objeto responder perguntas inteligentes sem ter cérebro, não pode. A mesa tem cérebro? Não. E como é que a mesa está respondendo pergunta inteligente? A pergunta de Kardec. Como é que pode um ser inanimado responder inteligentemente o que só quem tem cérebro conseguiria responder? Aí ele pergunta para a mesa, é a primeira pergunta. Ele faz essa pergunta. Como pode uma mesa responder perguntas como se fosse uma pessoa, se ela não é uma pessoa? Aí a mesa respondeu. Porque não é a mesa que responde. São as almas dos homens que já viveram que usam a mesa para responder. Eles, os espíritos, eles não acreditam. Ele mesmo conta que ficou mais de 1 ano para poder dizer assim, é pior que é. Pois que ele entendeu, disse assim, poxa, isso tem muita coisa que a gente pode tirar e pode ser bom para o povo. Aí ele começa a construir a doutrina espírita. Começa a conversar com os espíritos, começa a perceber os fenômenos, começa a entender as coisas acontecendo. E aí, ele começa a escrever. E colocar no papel todas aquelas ideias. Tudo que ele estava vendo. Tudo que ele estava percebendo, tudo que ele estava estudando. Começou a colocar no papel. E aí escreve o Livro dos Espíritos. Que tem o ensino, o conjunto do ensino, o conjunto das ideias, está no Livro dos Espíritos. Você quer saber o que é doutrina espírita? Livro dos Espíritos. Como os fenômenos aconteciam com os médiums,
e os médios estavam meio perdidos sem saber o que fazer, aí ele escreve um segundo livro. E durante esse período ele vai escrevendo a Revista Espírita. A notícia começou a chegar para ele, ele começou a juntar aquilo, começou a divulgar para o povo. Ó, conta a tua história para a gente analisar. O pessoal começou a mandar para ele as histórias. E aí, só que ele precisava orientar os médiums. Aí ele escreve o livro dos médiums. Então, se você é médium, você quer entender como funciona, você quer saber o que fazer, não pergunte para outro médium, porque o outro médium vai falar da experiência dele. E como não existem duas pessoas iguais, não existem dois médios iguais. Então, o que funciona comigo não funciona com a Mauri. Mas se ambos somos médios, existem coisas que é em comum entre a gente. Kardec se preocupou com isso. Mas se você vive mediunidade baseada na explicação do médium, você está muito limitado àquele médium. Por isso que Chico Xavier ninguém conseguia explicar. Porque não tem médium igual o Chico. E todo mundo quer explicar baseado nos outros médios. Não, quando você pega o livro de Espíritos, você diz, pô, tá Chico, é Chico, é Chico, é Chico, é Chico, é Chico. Aí consegue dar conta. Aí Kardec entendeu, pronto, a missão está cumprida. Porque agora tudo está no livro de Espíritos, o pessoal estuda e aplica. Aí ele começou a se dar conta que as pessoas liam, mas não sabiam aplicar. Não sabiam aplicar. E aí, como é que aplica a doutrina espírita? Aplicar como é que você vive ela? Aí a gente tem que trabalhar uma definição muito importante, talvez seja a mais importante da tarde, definição de moral. O que é moral em filosofia? Que é o Kardec trabalhava com uma concepção filosófica, que é uma concepção racional. Na concepção filosófica de produção de conhecimento, verdade é uma coisa muito subjetiva. Verdade é o seu ponto de vista. Se ele for fundamentado, é verdade. Se não for, é opinião. Me desculpa, não foi eu que inventei as palavras. Você acredita na Lua? Acredito, então me demonstre. Então vem cá, vamos ali fora. Tá vendo aquele troço, aquela bola lá em cima? Tá, aquilo é a Lua. Ah, você me mostrou, você demonstrou, você fundamentou. Então, tudo bem. Isso é verdade. Ah, o Inter do Rio Grande do Sul é o melhor time do Brasil. Fundamenta. Olha para a tabela do Brasileirão esse ano. É tabela, tá na tabela. Tá na tabela. Não tem a ver com minha opinião. É fundamento, tá na tabela. Tem um timezinho lá que apareceu, não sei de onde, que tá no primeiro, e depois é o Grêmio. Agora esse tal do I tá lá para baixo. É tabela. Certo? Eu estou mostrando. Então, é verdade. Agora, se eu... Não, isso aqui não. Então, assim, é opinião. Entenderam a diferença entre verdade e opinião? Agora, quando você tem pessoas que têm a mesma verdade fundamentada, essas pessoas se reúnem e juntam as suas verdades e transformam isso numa ideia, aí você tem ciência. Ciência prova alguma coisa? Não, ciência não prova nada. Ciência mostra o que as pessoas sabem com fundamento. A ciência ganhou vida nessa ideia que a gente tem essa de a ciência prova isso. E ciência não prova, ciência é a gente se senta para conversar com fundamentos, com evidência, com método, chegamos a um consenso, argumentamos, trocamos ideias, e aí quando você tem isso muito bem fundamentado, você escreve um texto, seguindo critérios para escrever, não é escrito de qualquer jeito, não se usa qualquer palavra, tem as palavras certas para aquilo ali, não precisa ser difícil. Se é difícil, pessoal, aquilo não prova nada, porque ninguém vai entender. Aí você escreve tudo aquilo e você apresenta. Olha, isso aqui é a conclusão de todo mundo, junto às verdades das pessoas, quer dizer, com fundamento. E aí você agora apresenta isso. Piedade, eu menti? Por que eu perguntei para Piedade? Piedade orienta a produção de teses, dissertações de mestrado. É assim que se produz conhecimento. Ciência não prova nada. Quem prova são as pessoas quando vão investigar usando critério, usando método. E Kardec nos apresentou o método de se produzir conhecimento em doutrina espírita.
Não é opinião. Opinião é, eu acho que é assim, então me demonstre. Mas foi o fulano. Me demonstre. Mas o fulano falou 99 verdades. Mas essa aqui, me demonstre. Não é só porque é o fulano. Fulano é o fulano. Mas isso aqui, se não for demonstrado, é só opinião. Aí Kardec tinha um pequeno problema. Em filosofia, moral diz respeito a quem nós somos. Muitas vezes, moral é traduzido como conduta. E por que não é a melhor tradução? Quer dizer que você se comporta em todos os lugares como exatamente você é? Você não aguenta que teu marido, que tua esposa diga um desaforo na sua cara. Você solta os pitbull. Você está lá no seu serviço. Está lá na loja. Chegou aquele cliente metido, que acha que ele é Deus, né? Só porque tem dinheiro, ou seja lá o que for. Pior é o seguinte, pior do que gente que tem dinheiro e acha que é o dono do mundo porque tem dinheiro, pior é quem não tem dinheiro e acha que tem direito, acha que é Deus, porque impõe que o outro faça o que ele quer só porque ele entende que tem direito. E aí, no âmbito do direito, para você ter o direito, você tem que provar que tem o direito. Não é porque você acha que tem. Ainda tem um detalhe. Você tem o seu direito baseado na lei. Só que a lei não limita o direito a você. Vai ter alguém que tem mais direito que você. Sempre tem. Então, pior do que quem tem dinheiro, tem poder, acha que é Deus que quer resolver tudo com dinheiro ou poder, é quem nem tem poder, nem tem dinheiro, nem tem poder, nem tem dinheiro, mas quer se impor aos outros usando a ideia do direito. Aí no fim das contas, quem nós somos? A única coisa que nos sobra, pessoal, de verdade, aí eu posso fundamentar isso depois, nós somos filhos de Deus. O resto é balela. O resto é temporário, o resto vai passar, o resto, você vai morrer e não leva nada, certo? E vai levar o que tem dentro de você. E o que tem dentro da gente é ainda muita inferioridade. Por isso, nós nos agarrarmos de que somos filhos de Deus é a única verdade que nos importa. Por enquanto, essa é a única que nos importa. Porque se eu sou filho de Deus, a maioria também é. E se eu aplicar o direito a isso, resolve os problemas. Chama-se fraternidade. E aí Kardec tinha um problema. Qual é a moral da doutrina espírita? Bom, ele estava construindo a doutrina espírita a partir do ensino dos espíritos, correto? São Luís, Santo Agostinho, né? São Vicente de Paulo, São João, aí tinha os espíritos que estão lá no Evangelho, Fênelon, Erasto, um espírito que tem mais comunicação no Livro dos Médiuns é Erasto, né? Então, são vários espíritos que estavam ali, ele estava perguntando para esses espíritos. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que faz isso? Como é que é aquilo? Então, Kardec era muito simples. Chama os espíritos assim, qual é a moral espírita? Livro dos Espíritos. Eita, baguncei mesmo aqui. Livro dos Espíritos. Depois a gente arruma. Questão 629. 629. Está aqui. Que definição se pode dar da moral? Moral é a regra de bem proceder. Isto é a distinção entre o bem e o mal. A distinção entre o bem e o mal. Quer dizer, regra moral de bem proceder. Distinguir entre o bem e o mal é distinguir se o que você está fazendo se encaixa na ideia do bem ou se encaixa na ideia do mal. É isso? A significado da palavra, da expressão é essa, né? Distinção entre o bem e o mal. É você saber se o que você está fazendo, se quem você é,
A sua conduta pode ser classificada como uma conduta que é o bem ou uma conduta que é o mal. Correto? Tá, mas e como é que eu vou saber o que é o bem e o que é o mal? Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O que determina a lei de Deus? Jesus ensinou. Qual a frase que resume a lei, Deus e os profetas? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso resume toda a lei e todos os profetas. Quer dizer, toda a lei e tudo que os homens ensinaram sobre Deus. Aí na pergunta 630, como se pode distinguir o bem do mal? Como é que eu faço? Agora eu já sei. A moral é a regra de bem proceder. Então, a conduta do homem, a moral, quem ele é, o que determina se a sua moral é evoluída ou não, você sabe separar se você está agindo no bem ou agindo no mal? Isso é para determinar a moral. Mas então, como é que eu faço? Como é que eu vou saber de fato o que é o bem e o que é o mal? 630. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Você tem raiva de alguém? Tem. Se você tem raiva de alguém é porque você não perdoou essa pessoa. O que é que Jesus falou sobre isso? Perdoai 70 vezes 7 vezes. Então, fazer o bem, perdoar. Fazer o mal, não perdoar. Pronto. E essa é a regra. Regra de bem proceder. Aí, Kardec, ainda está o problema. Então, quais são as regras de bem proceder? Qual é a moral espírita? Ele podia ter perguntado aos espíritos. Não perguntou. E sabe por quê? Porque quando ele estava conversando com os espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começou ontem, Evangelho não, o livro Céu e Inferno, a gente começou no Dr. Demer ontem, né, Dr. Demer. No livro Céu e Inferno, livro dos médios, Mauri? Não precisa. Aqui, ó. Tá numa outra edição. Pequenininho. No livro Céu e Inferno, Inferninho e Céuzinho, esse livro está dividido em duas partes. A primeira parte é a discussão da doutrina. Existe céu? A pessoa diz, não existe. É um estado de consciência. Não é bem assim. Existe inferno? Não existe o inferno. Não é bem assim. Tá? Não existe a eternidade do céu e a eternidade do inferno. Mas existem lugares que são verdadeiros infernos? Existem. Exemplo, Vale dos Suicidas. Está lá na literatura. Está lá na literatura. A segunda parte são os exemplos. Primeiro capítulo, a passagem. É o texto que melhor explica como é morrer. Você quer saber como é morrer? Regra geral? Capítulo 1 da segunda parte do Céu e Inferno. E a partir do capítulo 2, são exemplos de tipos de espíritos, de uma classificação que ele faz. O capítulo 2 são os espíritos felizes. São aqueles espíritos de pessoas conhecidas que morreram e que estão no mundo espiritual e que disseram que eram felizes. Então quer dizer que só porque o espírito dizia que era feliz, Kardec botou lá? Lembra que eu falei que na ciência espírita, né, você tem que demonstrar? Então não era só porque o espírito chegava e dizia, estou feliz. Porque o teu obsessor, quando começa a ferrar com a tua vida, ele vai chegar na reunião e você acha que ele está triste? Pegar aquele exemplo. O cara está com ódio do Amaury desde a vida passada. Aí ele agora conseguiu fazer da vida do Amaury um inferno. Você acha que esse cara está sofrendo? Ele está depois de não sei quantos anos, ele está feliz porque faz não sei quantos anos que ele tenta ferrar com a Amaury e agora ele está conseguindo.
E ele começa a ficar bravo com o médium e com o doutrinador porque quer atrapalhar a felicidade dele. Até você convencer que esse cara, que essa felicidade ela é ilusória, leva um tempo. Eu não sei por que tem gente de reunião mediúnica que quer resolver na primeira reunião. Quer dizer que você consegue convencer. Você tem raiva do outro faz 30 anos e as coisas que são meio sem lógica. Porque, como a gente não estudou direito Kardec, a gente acha que é passe de mágica. Porque a gente leu as reuniões de Chico. Um espírito, quando se encostava no Chico, menino, aquilo era muito amor. O bicho se afrouxava. E olha que o Chico enfrentou umas barras pesadas. E nós que nem isso temos. Aí quer convencer no papo. Você não consegue convencer o povo da sua casa, você quer convencer o espírito. Não, mas o pessoal acredita que é assim. Vai para a reunião mediúnica, vê o espírito, você resolve. Os espíritos vão tudo virar santo, vai deixar de ser obsessor. O cara é obsessor porque ele está com raiva do Amaury, porque o Amaury fez alguma coisa com ele. Aí ele sai da reunião, te acompanha até em casa você começa a falar mal do vizinho, do outro, do colega de trabalho, do chefe. Aí o cara diz assim, esse é o cara que quer que eu perdoe? Que está com mais ódio do outro, que não fez metade do que o Amaury fez comigo. Aí ele quer que eu perdoe o Amaury? Deixa eu chegar na próxima reunião. Aí Kardec começou a ver que aqueles espíritos que de fato eram felizes, o que tinha em comum entre eles? Eram espíritas? Não, alguns eram. E realmente transformaram a sua vida depois que conheceram a doutrina espírita. Por quê? Porque eles absorveram para eles os ensinos sobre imortalidade e mudaram a vida. Mas o que havia em comum entre eles é que a conduta deles... Como é que eu posso dizer para não ser tão doloroso? Eles faziam o que Jesus ensinava. Kardec se deu conta que o Espiritismo não precisava criar uma doutrina, uma moral. Aí ele diz assim, a doutrina espírita não criou uma moral nova. Ou, dependendo da tradução, não trouxe uma moral nova. A doutrina espírita adota a moral do Cristo. Porque no cristianismo estão todas as verdades. Foram os homens que as deturparam. Então, a moral espírita é a moral cristã. Então, quais são as regras? O espírita. Quais são as regras de sua conduta? As mesmas regras estabelecidas pelo Cristo. Porque o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são um só. Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou ler nem o que está anotado aqui. Eu vou pegar o que está aqui, né, que é o da casa, né? Introdução. Item 1. Objetivo desta obra. Quer dizer, por que ele escreveu isso aqui? É objetivo, está aqui. Último parágrafo. Vocês têm Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Vocês leem? Vamos lá. Vocês têm celular? Por que vocês têm celular? Qual o objetivo de ter um celular? Ter raiva. Porque você pega o seu celular, você entra nas redes sociais, que não vai me dizer que você compra um celular para fazer ligação. Porque para fazer ligação você comprava um celular de R$500. Que faz ligação do mesmo jeito. Que você escuta o que o outro fala do mesmo jeito. Conecta a internet mais ou menos, mas conecta, então dá para fazer. Né? Então, você liga. Tá. Porque, olha, aqui dependendo da hora, aqui nós estamos, dependendo da hora e do momento, pessoal, eu tenho um iPhone. Eu não consigo ligar. Porque senão é ruim. Então, não é por causa do aparelho. Então, não vamos dizer que você pagou tanto no celular para fazer ligação. Certo? Eu dei um celular para minha mãe no ano passado, há 2 anos, e dei um celular na faixa. Ela está feliz até hoje que tem o que ela precisa.
Quais os objetivos? Acessar a internet, falar com os filhos, falar com os netos, e faz muito bem. Então, esse é o objetivo. Ela tem um celular para isso. Esse é o objetivo. Certo? Por que essas cadeiras estão aqui? Qual o objetivo delas? Oferecer um relativo conforto para que durante esse período vocês fiquem sentados, não precisar ficar em pé. Nesse objetivo? As cadeiras estão... Vocês estão usando a cadeira para cumprir o objetivo dela? Elas não estão aqui para enfeite. Então, tudo que existe não tem um objetivo? Será que tudo que você tem, você usa cumprindo o objetivo da coisa? Olha, se você me disser não, então você tem muito dinheiro, que você está comprando coisa porque quer ter. A casa precisa de recursos, viu, pessoal? Reveja os objetivos do que você precisa, né? E o que não precisa ter. Dá para casa, que a casa dá destino. Isso tem um capítulo na terceira parte do livro dos Espíritos, que é lei de conservação, lei de destruição, é um dos dois, que vai falar sobre o necessário e o supérfluo. Então, qual é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo? É um livro, então é para ler. É para ser lido. Não um livro. É para ser lido. Esta obra é para uso de todos. O que é usar? Vocês estão usando as cadeiras? Quando você está usando algo, você está aplicando algo dentro do seu objetivo. O verbo aqui não é ler, nem sequer é estudar. Assim, é para ser estudado, é para ser usado. Como é que eu uso um livro? Batendo na cabeça do Amaury. Não. Se esse livro tem conhecimento, como é que eu uso o livro? Aprendendo o conhecimento que o livro me traz. É assim que eu uso o livro. Esta obra é para uso de todos. Dela, cada um pode colher, porque ninguém é igual, então cada um vai colher conforme a sua capacidade de entendimento e de aplicação. Cada um pode colher os meios de conformar sua conduta pessoal à moral do Cristo. Então, qual é o objetivo desse livro, Maurício? Usar para quê? Usando ele, o que é que eu consigo? Conformar a minha conduta, não a sua. Porque a palavra é conduta pessoal. A moral do Cristo. Isto quer dizer que eu estudo isso aqui para eu fazer exatamente como Jesus fez. Enzo, eu leio o Evangelho faz 30 anos. Já decorei todinho. Já está aplicando? Pior sou eu. Que dia é hoje? 8, né? Ontem completou 33 anos que eu peguei esse livro pela primeira vez. E aquele lá, os 3. Livro dos Médios. Saí com os 3 debaixo do braço. 33 anos. Aplico. Eu leio. Eu estou na fase do ler. Muito mais que isso. Muito mais que isso. Então, eu ainda não estou usando o livro. Eu estou lendo ele. Mas usando, não. Então, eu não estou atingindo o objetivo porque isso aqui foi escrito. Que é, Enzio, você é espírita? Sou. Então, você deve adotar a moral espírita. As regras de bem proceder. Essas são as regras. Mas, Enzio, eu vi numa palestra que disseram que no espiritismo não tem regra, não tem imposição, não tem nada. Coitado. Não sei de onde tiraram isso. Não leram o Evangelho. Deve ter lido, porque o pessoal pega o Evangelho e abre. Aí diz assim, vige, está viciado, sempre cai a mesma coisa.
Você já fez tanto assim, pessoal? Isso aqui vai afrouxando. Certo? Vai afrouxando. Então, quando você pega e abre, lei da gravidade. Vai cair onde sempre cai. Não estou dizendo que é errado abrir ao acaso. É que você começa a dizer que são os espíritos que estão abrindo para você. Não tem nada a ver com o espírito, não. Tem a ver com o livro usado. E olha que eu lido com esses bichinhos faz tempo. Não tem nada a ver com o espírito. E tem, né? Porque a nossa preguiça de estudar é tão grande, né? Então tem a ver com o espírito da preguiça. Só se for. Então eu ainda não estou usando essa obra. Eu ainda não estou atendendo o objetivo por qual ela foi escrita. Eu ainda estou na fase do estou lendo. Estou lendo. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entrar aqui nos verbos, é para nós espíritas. É para os cristãos de um modo geral. São para todas as pessoas de um modo geral. Ah, mas eu sou ateu. Não tem problema, é para você também. Porque moral não depende de religião. Não sequer depende de fé. Porque aqueles espíritos que Kardec colocou lá no capítulo dos espíritos felizes, ele não colocou ali porque eles acreditavam em Jesus. Eles estão ali porque eles aplicavam a moral de Jesus. Então, se você é ateu, mas aplica a moral, aquelas regras de moral, você vai ser um espírito feliz. Podemos agora ir para os verbos? Vamos ver os 3 primeiros. O primeiro texto que eu vou pegar está em Lucas, capítulo 9, versículo de 23 a 26. Vocês vão ver que logo no começo tem a frase que eu falei, a frase imperativa. Aí eu vou ler o restante dos 4 versículos, 23, 24, 25, 26, para a gente ver o contexto da frase. E você vê que na frase, eu vou ler ela bem devagarzinho a frase. Você vê que tem 3 verbos. E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Qual o verbo? Tome cada dia a sua cruz. Tome cada dia a sua cruz. Qual é o verbo? Tomar. Aqui não é beber. Aqui é pegar. Certo? E siga-me. Qual o terceiro verbo? Seguir. Então, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim... Amori, peraí. Se alguém quiser vir após mim. Jesus falando. Então, vamos colocar de fora. Se alguém quiser vir após ele, ir após ele quer dizer quem está na frente. Ele. E eu estou aonde? Atrás. Por que tem gente que acha que é mais que Jesus? Já pegaram a história de todos os homens santos que já pisaram nessa terra? O que é que eles falam? Vamos falar dos cristãos. O que é que eles falavam? Não sou eu que faço, é Cristo que faz através de mim. Então, o que é que essas pessoas tinham consciência? De que ele vinha após. O Cristo é que estava na frente. Então, se o bem está sendo feito, é Jesus que está ali. Eu sou só um instrumento. Paulo de Tarso, mais sábio ainda, disse, eu sou uma carta. As pessoas leem a minha vida, mas quem escreveu foi o Cristo. Lembra do texto que eu li ontem? Né? Que eu possa levar a doutrina para que ela seja socorro oportuno? Quer dizer, quem socorre as pessoas é a doutrina. Eu só levo ela. Eu não socorro ninguém. É a doutrina que consola. Porque na hora que a pessoa absorve o ensino, ela muda.
ela será feliz. Não foi eu. Foi a doutrina na vida da pessoa. Porque se ela olhar para mim e eu sou imperfeito, na hora que eu falhar, ela se decepciona. Encontram decepção no Cristo? Mas tenta encontrar nas pessoas, são falhas. Elas vão falhar. Porque somos imperfeitos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí a gente vai ver o que é esse negar-se a si mesmo, tá? Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, negar-se, tomar, seguir. O texto segue. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder sua vida, a salvará. É por amor a Ele. Por amor dele. Que eu encontro a salvação. Dentro do contexto. O que é salvação, pessoal? Salvação é não pecar. Não é não ir para o inferno. Você não vai para o inferno porque você não erra. A salvação está em não errar. Não transgredir a lei. Pecado é transgressão da lei. Salvar do pecado é salvar do erro. E o pessoal pulou a parte do erro e já foi pro... Não, eu aceitei Jesus e já estou salvo. Então eu posso errar. Não é isso. Pecado, a palavra pecado é transgressão da lei. Então é você ir contra as determinações da lei divina. Se eu transgrido a lei, o nome disso é pecado. Qual o efeito do pecado? Segundo o Cristo, é a morte. O prêmio do pecado é a morte. Está no texto. Então, encontrar a salvação é encontrar o meio de não errar. Não errando, você é feliz. Então você não vai parar em nenhum inferno. Essa é a lógica. Aí o pessoal aceitei Jesus, estou salvo. Posso errar à vontade. Ter raiva de quem não gosta de mim, ter raiva de quem pensa igual, diferente de mim, ter raiva de quem vota diferente de mim, porque em nome de Jesus está resolvido os problemas. Não consigo encontrar isso nos textos. Mas no discurso das pessoas que querem controlar os outros, que é uma maravilha. Porque eu assumo o discurso, a pessoa olha para mim e me segue. Aí eu deixo de seguir Jesus, que me pede que ame e que perdoe o outro, para seguir o peão falando em nome de Jesus, que diz que você deve odiar o outro. Porque você está salvo e está certo, o outro está errado. Aí onde é que fica a fraternidade que Jesus disse que a gente tem que viver? Alguma coisa não está batendo. Mas o fulano... Não importa, pessoal. Não tem que seguir fulano, tem que seguir o Cristo. Mas o fulano curou meu corpo. Que bom. Alguma coisa boa fez. Ótimo, agora eu vou seguir com Jesus. Curou meu corpo, eu segui Jesus, não para seguir ele. E se ele me cobrar, quer dizer que está cobrando agora? Não cobra dinheiro, mas cobra fidelidade? Pessoal, alguma coisa não está batendo bem nessa história. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, ou ganhar o mundo todo, depende da tradução, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Eu não levo desaforo para casa. Eu vou lá e resolvo. Até porque se eu levar desaforo para casa, né, o Rock vai dizer assim, mas tu é muito besta, né? Tu deixa todo mundo passar por cima de tu, né? E eu, não. Mas você viu o que a pessoa falou com você? Eu vi. E você vai deixar desse jeito? Como assim? Mas o cara falou isso de você.
Isso não é justo. Sim, daí? Mas o cara te humilhou. Não. Não me humilhou. Ele nem me alcançou. Como é que ele me tocou? Você acha que ele falou aquilo? Ele me alcançou? Eu só fiquei escutando porque eu não sou... Tá, eu preservo minha vida. Se eu falasse qualquer coisa, ele ia ficar mais irritado. Talvez me agredisse. Aí eu ia ficar machucado, fisicamente. Mas humilhado? Desde quando eu vou valorizar a opinião de quem não me conhece? Só porque ele está dizendo que eu sou uma coisa que eu não sou? Então por que eu vou brigar por algo que eu sei que não é? Mas ele não pode dizer isso. Eu sei que não pode. Mas ele está dizendo. Arcará com as consequências. Você vai entrar com um processo? Não, a lei humana demora demais. Está na consciência dele. É da lei. Ele nem me tocou. Quer medir minha pressão? Estou de boa. Ele que está irritado, ó, tá lá, ó, espumando. E está cada vez mais com raiva porque eu estou de boa. Não me tocou. Pessoal, quem está embaixo não alcança quem está em cima. E onde é que Jesus está? Agora tem outro detalhe. Se eu faço isso com vaidade, com orgulho, eu estou mais baixo do que ele. Eu estou mais baixo que ele. Porque ele pelo menos está sendo honesto. E eu estou sendo debochado. É pior. O efeito consciencial é pior. Porque qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O que ele está dizendo aqui? O que é envergonhar-se? Quando você está com vergonha, o que você faz? O que é que o Cristo nos pede? Não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. Você sabe o que é o alqueire da parábola? Eu sei. Eu sou do tempo do forró, pé de serra do Lampião. Que não tinha eletricidade. Aí era de madeira, né? As colunas de madeira. Então colocava uma taubinha, uma tabuazinha, pregava ali, colocava o lampião lá em cima, era o que iluminava. Não dava nem para ver o periço. Então, assim, não coloque embaixo do alqueire, coloque no velador para que todo mundo possa ver. Filho de Deus, lembra? Deus te necessita para... Capítulo 1, final, último parágrafo. Deus te necessita para que, através de ti refletido, todos o vejam, sintam e amem. E também queiram ter desvelado dentro de si o amor de Deus. É por isso que os grandes discípulos do Cristo, grandes apóstolos, depois que ele morre, que ele volta, né? Porque todo mundo se escondeu, né? Todo mundo fugiu. Né? Todo mundo se escondeu. Né? Tanto que a única que teve coragem de bater no peito e dizer assim, eu vou lá, foi Madalena. Com a mãe dele, e agora eu não lembro qual era a outra mulher, eram 3 mulheres, era Madalena, que diziam que era prostituta, a mãe, e a outra eu não me lembro quem era a outra mulher, mas tá na história. As 3, e os discípulos. Os caras que viram ele curando. Os camaradas que viram ele andando sobre as águas. Fazendo gente que parecia que estava morta voltar à vida. Viram tudo aquilo. Cadê esse povo? E o que mudou depois? É que quando ele aparece para eles, assim, eu estou vivo, olha aqui. Morri. Corpo sumiu. Mas eu estou aqui. Então tudo que eu falei diz respeito a isso aqui. A imortalidade. Vocês são imortal.
Que importa se matarem vocês? Todo aquele que cumpre a minha palavra, mesmo que esteja morto, viverá. Porque eu não passo mais a viver a vida do corpo, eu passo a viver a vida do espírito. Estando encarnado, eu estou sob a influência do corpo, óbvio. Não posso negar isso. Inclusive, é para vencer isso que eu estou encarnado. É para ter o controle sobre isso que eu estou encarnado. Mas em que alguém me humilhar no jeito dele? Porque eu não vou me humilhar porque alguém está tentando fazer isso. É a pessoa. Entre ele tentar me humilhar e eu me humilhar, são duas coisas distintas. Uma é com ele, outra é comigo. E tem gente que nem tá nem aí, você se sente humilhado, o outro fala, e ele nem... Não era a intenção. Não vai, nós pais, quantas vezes nós falamos coisas para os nossos filhos que são humilhantes? E não é essa a intenção. Às vezes a gente quer só chamar a atenção, mas somos infelizes na escolha das palavras. Isso acontece. E é um ato de humilhação, mas eu não tive a intenção de fazer isso. Mas acontece. Infelizmente acontece. Ok? Depois a gente vai lá e corrige e tal, e torce para que não gere um efeito, porque o outro é frágil ainda. Então, são duas coisas distintas. Por isso que quando o negue-se a si mesmo, nos leva a pensar nisso. Ah, eu tenho 51 anos, 51, né? Vou completar 52 no final do ano. Quando eu era mais jovem, sabe a ideia de pavio curto? Pavio curto eu tenho hoje. Quando eu era jovem, não tinha pavio. Nenhum. Pensa num cabinho esquentado. Brigava? Não, quando eu era besta, eu sempre fui o menor de todos. Mas, por isso que eu nasci pequeno, porque se eu tivesse nascido grande... podia construir prisão para colocar o baixinho, o grandinho, porque não ia caber. Por isso que eu nasci um toco. Era menor que todo mundo. Se eu me metesse a besta, eu apanhava todo mundo, só que não era louco. Mas pavio nenhum. Então eu tive que aprender a lidar com isso. Qual é o meu primeiro impulso? Partir para a agressão. Negar-me a mim mesmo é justamente dizer assim, não vou agredir. Olha a situação, pessoal, que nós enfrentamos. A situação. Faz poucas semanas, umas 2, 3 semanas, que eu estava saindo da academia, né? Faço academia por questões de saúde, e eu tinha feito um treino de pernas. Quem frequenta academia sabe o que é para um homem fazer treino de pernas. É o demônio aquele negócio. Sei como é que as mulheres conseguem fazem tanto. Né? Treino de membros superiores a gente faz de boa. Mas de perna, meu amigo. Então a gente não faz com bom humor. Eu só tenho uma amiga que diz assim, eu adoro fazer treino de perna. Né? Eu disse, é louco. E eu já saí da academia, estava uma noite meio fria. Né? Então o humor já não estava legal e eu tinha feito treino de perna. Então o humor já não estava bem mesmo. Né? Eu treino na academia que tem no Centro Cascavel. Academia Brasil Fitness. Então eu saí da academia, passei da lateral da Praça Wilson Joffre. Local ótimo. Né? Com humor ótimo. Né? Aí eu sinto a presença, a chegada de um camarada. Né? Olhei, não vi ninguém. Então eu disse, é morto. Não é vivo, é morto. Né? Aproximou, e quando você sente a aproximação, é que você já tá ligado. Perispírito a perispírito. As nossas mentes já estão conectadas. Então, o que ele pensa, eu sinto, eu capto. O que eu penso, ele capta também. A gente começa a conversar. Aí ele diz assim, eu não estava ouvindo ele, estava aparecendo dentro da cabeça. Você não mudou nada. E eu, novidade. Ué, é assim que você responde para o espírito? O espírito é uma pessoa. Ele só não tem um corpo. Se uma pessoa chegasse para mim e dissesse isso, eu ia falar a mesma coisa. Irmão, você não tem medo? No caso dele, não, porque se fosse um vivo, eu ia estar meio com medo, né? Porque um cara vivo chega para mim, ali no Centro Cascavel, com uma frase dessa, eu já ia olhar para a mão dele.
Para ver se tem alguma coisa brilhante, né? E vai, né? Eu não estou afim de morrer agora. E estava frio, já imaginou um metal frio entrar no meu corpo? Não ia dar muito certo. Né? Aí, como eu vi que era um morto, eu disse, não, então é um espírito. Que mal pode fazer? Muito mais mal. Você não mudou nada. Disse, novidade. Estou tentando. Ele disse, o que você faria? Aí quando ele disse, o que você faria, começou a passar um filme na minha cabeça. Nesse filme, estavam duas pessoas. Uma que eu não tenho uma relação, não tenho uma afetividade pela pessoa. Né? E outra pessoa, uma pessoa que eu amo. E na cena, a pessoa que eu não tenho uma afetividade matava a pessoa que eu amo. Chegava assim e matava. Né? E aquela cena passando na cabeça. Mas ele perguntou, o que você faria? Aí o meu primeiro impulso seria matar com requinte de crueldade. Assim. Meu primeiro impulso, eu respondi assim, meu primeiro impulso seria matar com requinte de crueldade. E ele, tá vendo? Você não mudou nada. Eu disse, eu sei, eu não mudei. Porque o meu primeiro impulso seria o de matar com requinte de crueldade. Mas eu não disse que eu faria. Eu disse que seria o meu primeiro impulso. Até porque, se a pessoa que eu amo acordar do outro lado, se isso acontecesse, acordar do outro lado e olhar o que eu fiz, ela ia ficar muito triste comigo. E com que cara eu ia olhar para essa pessoa? Veja, eu montei um raciocínio baseado em imortalidade da alma. Então, meu primeiro impulso seria matar... Repeti, meu primeiro impulso seria matar com requinte de crueldade. Mas eu não faria. Eu me esforçaria para perdoar. E por quê? Porque senão, quando eu morrer, eu vou ter que vir dar comunicação. Para ouvir o Amaury dizer assim, ô meu irmão, perdoa. Você está sofrendo tanto. Porque foi o que eu falei para os outros que fizeram a mesma coisa antes. Então, o que é que eu estou fazendo nesse momento? Pelo menos estou tentando, né? É exercício. Foi há 2 semanas. Até contei a história falando, né? Foi há 2 semanas. Quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando, me esforçando em negar a mim mesmo. Por quê? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Para eu seguir Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo. Para eu seguir Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo. Só que são 2 verbos, né? Seguir e negar. Não são 3? Qual é o do meio? Tome a sua cruz. O que é que a situação me imporia? Tomar a cruz e perdoar. É difícil, né, Enzo? Mas eu não consigo fazer ainda, por isso que é difícil. Só que para eu conseguir fazer, eu preciso exercitar. Por isso, a vida me coloca nessas situações difíceis, para que eu possa exercitar. E aí a gente acha que seguir Jesus é só aceitar Ele e tá resolvido. Ou fazer palestra, ou vir aplicar passe, ou coordenar grupo. Acha que é só isso. Eu comentei aqui já várias vezes, vamos lembrar. Aí eu paro para a gente ir para o intervalo. Paulo e Estevão. Estevão, irmão de Abigail.
Abigail, noiva de Paulo, inimigo de Paulo. Quer dizer, Paulo era inimigo de Estevão. Estevão estava nem aí com ele. Estevão estava fazendo dele. Paulo odiava Estevão, mas Estevão não odiava Paulo. Paulo arrumou testemunha falsa para condenar Estevão à morte. E Estevão é preso. Inocente. E ele é condenado, é julgado. Ô Estevão, você nega? Porque é o sinédrio, nós temos o poder. Nós temos a autoridade para te soltar e te salvar. Isso Paulo representando, né? Ele disse, olha, vocês têm poder para me bater, para fazer eu sentir dor, até para me matar. Mas eu não reconheço em vocês poder para me fazer negar o Cristo. Mas tu é metido, hein, bicho? Tu se acha. Não, eu não me acho, é o Cristo que nos acha. Tá vendo? Esse cara não pode ficar vivo, olha o que ele está fazendo. Era justo? Não. Ele era culpado? Bom, como ele próprio diz assim, se culpado de seguir o Cristo, sou. Se isso é crime, sou. Condenado à morte. Estevão fez o quê? Me entrega ao Cristo. Foi apedrejado. Quando eu estava só abrindo o bico, Abigail chega e diz assim, Saulo é meu irmão. Acontece o seguinte, Saulo foi a casa... Por que Saulo ficou com tanta raiva de Estevão? Porque ele vai até a casa do caminho e quando ele chegou lá, disseram que ele viu aquela casa de pobre, cheia de pobre, um monte de gente doente, só aquele que chama de arralé. E ele era da elite. Ele era da elite. A palavra arralé é pesada, né? Mas era assim que ele achava. Eu não estou usando ao acaso. É assim que era na cabeça dele. Porque quem está lá no topo, assim, no mundo material, olha quem está abaixo, e quanto mais para baixo, mais ralé. Então, por isso que eu usei a palavra ralé, por mais pesada que seja, é assim. Quantos de nós que não nascemos com berço esplendoroso de ouro já nos sentimos assim? Porque somos imperfeitos, tal, né? O outro quer pisar na gente como se a gente fosse uma barata. E na nossa imperfeição ainda, isso incomoda a gente. Por quê? Porque eu ainda estou pensando como encarnado, eu estou me vendo só como encarnado desse momento. Por isso a ideia de imortalidade muda quem nós somos. Mesmo não mudando a condição social da gente. E aí o Estevão faz uma palestra, arrebenta na palestra. E o Paulo diz assim, e aí o Paulo quer conversar com ele, quer debater com ele, diz, meu amigo, não tem o que debater, eu já falei, eu tinha que falar. Qualquer dúvida, pega o texto e leia. Ah, mas você tem que discutir comigo, que eu sou mais inteligente que vocês. Então, fica com a sua inteligência que eu fico com Cristo. E o Paulo ficou muito pé da vida. Assim, mas quem é esse peão? Eu sou o cara e esse metido não quer discutir, não quer, porque ele acha que, vou lascar ele. Aí arrumou testemunha falsa e aconteceu a história que eu contei aqui. E ele é apedrejado. Estava lá só o café, né? Moído e só o pó. Quando a Abigail chega, é meu irmão, Saulo, pelo amor de Deus. Aí Saulo diz, para. Né? Ninguém sabia da história, só Paulo sabia. Assim, para. Antes, leva ele para minha sala, que eu quero ter um particular com ele, para ver se eu consigo trazer ele, pelo menos agora que está morrendo, para ver se ele volta para Deus e se afasta desse nazareno aí. Aí recolhe o coitado de Estevão, coitado não. Porque o que é que acontece nesse momento? Estevão só abrindo o bico, quando ele olha, vê Jesus. Vê Jesus. O cara foi apedrejado, pessoal. Você acha que ele está sentindo dor? Ele está todo quebrado. Tem buraco por tudo que é lado. Está doendo tudo. Justo, totalmente injusto perante as leis divinas. Aí ele vê Jesus. Ele não tinha conhecido Jesus, ele tinha lido os textos. Ele estava convivendo com Pedro, com João, com os discípulos na casa do caminho. Ele não conheceu Jesus. Aí Jesus aparece.
A descrição de Emmanuel, em toda a sua glória. Então ele viu Jesus. Quando ele vê Jesus, diz assim, é tudo verdade mesmo. A vida eterna existe. Está aqui Jesus provando ela. Então pode acabar. Isso aqui, daqui a pouco esse corpo vai para lá e eu estou livre. E aí quando ele estava pensando, ele viu Jesus, começou a pensar nisso. Aí quando ele volta a olhar, né, porque ele viajou um pouquinho, agora ele sabia, eu sou imortal, está aqui o Cristo provando a imortalidade. Então isso aqui daqui a pouco passa. Aí quando ele volta a olhar, está Jesus olhando para Saulo. E o texto de Emmanuel, com um olhar melancólico. O que você acha que estava passando na cabeça de Jesus naquele momento, olhando para Saulo? Jesus diz a Ananias que Saulo era o vaso escolhido. Quer dizer, Jesus convidou Paulo para reencarnar, para ser o grande divulgador da mensagem. Paulo era para estar fazendo o que Estevão estava fazendo. E olha o que Paulo estava fazendo. Então imagina a cara do Cristo. Diz assim, filho, precisamos ter um particular. Me aguarde. Quando Estevão vê isso, qualquer um de nós estaria odiando Paulo. O cara mandou matar você. Desse jeito. Aí ele olha e aí ele se dá conta. Ele conhecia Jesus. Ele viu Jesus. Ele tinha certeza da imortalidade. Paulo ainda não. Aí ele se tomou de compaixão por Paulo. Se tomou de compaixão por Paulo. Coitado, ele ainda não sabe nada. Lembra Jesus na cruz? Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Por quê? Qual o peso da consciência das pessoas ali naquele momento? Aí ele se lembra disso. Qual o peso na consciência de Paulo quando ele se desse conta? Olha a cruz que Paulo ia carregar quando se desse conta daquilo. Aí levam para a sala. Chega lá, está Estevão tá numa mesa, só o pó da gaita, a noiva e Saulo. Aí Saulo deve ter se preparado. Pronto, agora ele vai esculhambar comigo. Porque ele é metido mesmo. Eu já vou preparar aqui uma justificativa para dizer porque que eu fiz. Que é a noiva, é a irmã dele, é o cunhado. Ele mandou matar o cunhado. Aí a Abigail chega, mas Gesiel, porque o nome dele era Gesiel, e mudou para Estevão para ninguém conhecer ele. Mas Gesiel, agora que eu te encontro, você está desse jeito? Aí ele, pois é, né? Aquele é meu noivo. Acaba que mandou me matar, é teu noivo? Se fosse a gente, o que nós faríamos? Queira papo com esse homem não, ele mandou me matar, e por injustiça. Esse homem não vale nada. Minha irmã casada com esse cara, de jeito nenhum, some. Foge. Ele não te merece. Não tenho no teu noivo inimigo. Deve ser um homem muito bom. Ele defendeu Moisés com todas as forças. Quando conhecer Jesus, vai defendê-lo do mesmo jeito. E aí ele morre. Paulo, quando conheceu Estevão, naquela casa do caminho, naquela palestra que Estevão fez, Paulo ficou impressionado, a ponto de querer eliminar Estevão. Mas aquela atitude de Estevão mudou Saulo. Não foi a palestra, foi a atitude. Vamos para o intervalo? 6h30. 15 minutos. Eu quero um café. Pessoal de casa, também 15 minutinhos, fica aí. Vou deixar o microfone ligado, a gente fica conversando aqui. Eu aceito um café. Uma fatiazinha de bolo, só para pequenininho. Tem dois tipos. Mandioca. Não, só mandioca. Acho que não, senão eu como demais. Tá vendo, né, pessoal?
Energia. Pessoal, eu tô aqui ensinando a Mari, como eu disse, é teste, então... O pessoal vai acompanhando, né? Então, você vai puxar a extensão. Não, é USB tipo C. Porque você não vai colocar no celular, você vai colocar aqui. A entradinha USB tipo C. Mas não tem? Você não tem um USB tipo C? Não tem. Então não tem. Então não tem? Não tem. Vamos ver aqui o pessoal de casa, quem é que está participando. Meu querido Maurício foi ali o primeiro que entrou. Pessoal, curtam o canal da Fraternidade, né? As palestras que sempre estão aqui, né? A Thaís, a Helena, minha querida Livramento. Né? A Roseli, a Ângelo, a Ana Lúcia, a Vanira, o Cleverson, Neuci, Mateuzinho. Mateuzinho, eu preciso falar com você. Né? A Viviane. Isso mesmo. Oh, olha só, pessoal, olha só, bolinho de mandioca. Né? Nada disso aqui, nada disso aqui. Perfeito. Nada. Minha querida. Tudo bom? Pessoal, isso aqui é uma abençoada, sabe? Não me grava, não. Tá ao vivo, tá ao vivo, tá ao vivo. Tudo bem, Luciana? Graças a Deus, tudo bem. Pronto, tá aí? O João tá. Tá? Tava lá atrás. É. Bicho, vamos fazer assim, né? Nossa bateria vai. Então nós podemos fazer o seguinte, nós encerramos aqui, eu coloco o meu e continuamos a segunda parte no esmiuçando. Como é que é o USB tipo C? É um adaptador? Assim, ó. Todos os celulares hoje são assim. Qualquer cabo de celular. Só não iPhone. Só não vai fora. Isso. Muito bem, pessoal. Comentem aí o que é que vocês estão achando. Já falo, viu, Maurício? Assim que voltar, eu falo para eles aqui e aviso que você tá mandando um abração pra turma. Oxe, esse bolo tá bom, viu, pessoal? Tá aqui já. Olha, tem vários bolos. Cadê o seu carregador? Eu preciso de um carregador USB tipo C. Um cabo USB tipo C. Mas quem tem esse celular? É o meu. Aquele lá. Não, não. Não é no celular. É no microfone. No coisa. Então USB tipo C. No carro. Ah, de ponta para ponta. Não, pode ser qualquer um. Essa ponta aí tem que ser USB tipo C. Essa aqui? Não, aquela lá. Essa aqui? Isso, que é que vai ser ligado lá no aparelho. Deixa eu ver aqui. Não tem aqui. Esse aqui é de iPhone. É de iPhone. Em casa eu tenho, mas aqui eu não tenho. Eles são iguais. É. Então é USB tipo C. Não posso. O que é o microfone que não tá, que não vai, Não, é para carregar o celular. Para carregar o celular. É que você vai carregar plugando no receptor do. Aí, ó.
Lá em cima. Nós estamos gravando, tá ao vivo, então pode ser. Ele dá pausa? Não. Interrompe a gravação e começa de novo, se for o caso. E qual a carga do celular? Como é que vai fazer? Não faz. Não tem como ver? Não. Só pausou? Não pausei, tá direto. Ah, tá ouvindo. Ah, achei que você tivesse. Não, não. Um cafezinho, chazinho. Não, não. Tem. Tira esse e continua no esmiuçando. Tem como divulgar junto depois? Sim. Baixa do esmiuçando e você sobe direto pro canal do... Vai transmitir no seu, então? É. Pode ser? Sim, claro. Então, pessoal, como eu te falando, vamos fazer teste. Então, eu vou encerrar aqui, tá? E aí, daqui a pouco, eu já vou colocar o meu celular para transmitir pelo canal do Esmiuçando. Então, a segunda parte do seminário vai estar lá. Depois eu pego também esse aqui, baixo, jogo lá no Esmiuçando. Aí vai ter as duas partes lá. E depois a Mauri baixa do Esmiuçando e joga no Fraternidade e acompanha pelo Fraternidade. Ok? Então, vamos dar um pauzinho aqui. Já voltamos. Aí vocês acompanham pelo Esmiuçando Allan Kardec.